Amém. Louvado seja o Senhor. Um grande aleluia. Digo, louvado seja o Senhor. Este é o último dia da cruzada da edição de fevereiro de GCK. Eu quero vos dizer que está aqui conosco esta noite o servo de Deus que Deus tem levantado para nós na nossa geração. E, por favor, esperem. O nosso pai nos disse que seu nome é William. Significa que o defensor da fé. William tem 7 alfabetos. Ainda está no plano de Deus que o 7 é o símbolo da plenitude. Então, olha o significado de William. W, disposto. A, instrumento. L, amoroso, love. Outro L, trabalhando, laboring. Outro I, in. E, verificável. R, M, semelhança de Messias. Significa que um instrumento disposto, trabalhador, um Messias, ou a semelhança de Messias, tal como Jesus disse, 20, 21 de João. Como meu Pai me enviou, eu vos envio também. Vemos o Pai no Senhor que tem andado com a visão e a sua firmeza tem estado lá, sempre onde que ele está. Salvação, santificação, santidade ao céu. E tudo, daí que está aqui para o receber no púlpito, porque que Deus lhe deu como apóstolo, pastor, professor, pastor do F Comum. Bem-vindo. Obrigado, pastor, missionário. Todos esta noite, louvado seja o Senhor. Agora, o vosso amém vai pisar o último dia do amém. O Senhor já te abençoou. Vai te abençoar mais. Já transformou a tua vida para o bem. Ainda vai transformar para o melhor. O gozo do Senhor vai te seguir para o resto da tua vida. Pai, te agradecemos e bendizemos o teu nome, grande, poderoso, maravilhoso Deus. O nosso pedido é que o que tens feito vais multiplicar em cada vida, ainda esta noite, em nome de Jesus. O teu povo não se fadigará, não se cansará, não voltará, te seguirá até o fim. Todo o povo aqui na central, todos via online, eu oro para que Pai, todos os pais famosos vos abençoe, que deixe a sua bênção de agora e para sempre em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Diga isso comigo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Deus te abençoe prontamente. Já pode te assentar na bênção do Senhor. Esta noite, assim que viemos o ponto de viragem, nesta cruzada para a conclusão, olhamos para Salmos 85. Estou lendo verso 8. Salmos 85, verso 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser.
É daí que temos o ponto de viragem. Eu, uma decisão pessoal, eu, com a dedicação peculiar, eu, com uma determinação apaixonante, eu escutarei. Por quê? É Deus da criação, o Deus da redenção, e quando ele fala, a recriação vem. Quando ele fala, a redenção vem. Quando ele fala, solução de problemas de longo tempo, cancela. Daí que você, eu, cada um, faremos a decisão, que temos uma determinação, iremos manifestar a dedicação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo. Paz para ti. E a bênção do Senhor irá se multiplicar para ti em nome de Jesus. E aos seus santos, fala ao seu povo e aos seus santos, olha para eles. Mas contanto que não voltem à loucura, que não voltem de novo à loucura, que eles não se voltem para a imundícia. Daí que quando veja o Senhor, manifestas a fé. E a fé faz boa obra de transformação na tua vida. Permaneça na fé, não volte para a loucura. Atos loucos, planos loucos, caminhos loucos, adições loucas. Ele fala a ti, tem fé e crês nele, não volte à loucura, para as coisas que tu vomentaste prontamente, para os teus vômitos, para a antiga vida, para os antigos hábitos, para as coisas que confessaste e abandonaste. Que não volte essas coisas. Daí tens comunhão com o Senhor. Então, a sua comunhão gera fé na tua vida. Daí que não voltes à imundícia quando vens ao Senhor e permaneceres na comunhão dos santos, na comunhão dos filhos de Deus. E o ponto de viragem, sempre que você se virar, vens à comunhão, há alguma coisa que transforma-se. Vens ao estudo bíblico, há alguma coisa que você transforma-se. Veja a hora do reavivamento, para que seja refrescado e reavivado toda a fraqueza. O reavivamento não vai continuar. Para o reavivamento continuar, há uma mudança em cada comunhão. Quando você continua na fidelidade, você será fiel. E quando você é fiel ao Senhor, o Senhor olha a partir dos céus e traz outro tipo de viragem. E quando tu vens à comunhão, e daí que não vais voltar para a falta de fé. E uma fé que parece que você não tiver fé. Um filho que age que parece que não tem filho. E se Deus diz, eu falar, tu digas, eu escutarei quando o Senhor disser, porque Ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Portanto, contanto que não voltem à loucura. Loucura, imundícia, não se volte
para os seus próprios vômitos as coisas que deixaram atrás. É por isso que na nossa conclusão, neste dia, tu queres ser firme e permanecer na fé e na fidelidade e comunhão à palavra de Deus. Veja o verso 7. E suportando com o verso 7, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e conceda-nos a tua salvação. Agora o verso 8. Podes conectando. Eu, depois da salvação do Senhor, no verso 7, continuo a escutar o que Deus, o Senhor, disser, porque Ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Olha o verso 9, no verso 9, certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Primeiramente, a glória que habite no nosso coração, a sua glória habite na nossa casa. Que a sua glória habite em sua casa. Veja a casa de Deus nessas comunhões, essas reuniões, e a tua mente, o teu coração, as tuas ações, é que a glória permanece e habite em sua casa. E tomamos a glória para todos os lugares onde vamos. Aquela glória em nossa vida e em nossa terra. Olhamos. Continuando no ponto de viragem através do sacerdote transformado. O príncipe da paz que nos deu a salvação e todos os outros pontos de viragem, ele ainda está no controle. Outros pontos de viragem através do príncipe transformador. 3 coisas olhamos antes de orarmos. Fé do ponto da viragem com a nossa fé contínua. A comunhão dos pontos de viragem através de dedicação prática. 3. O ponto final de viragem do dia perfeito. Há um dia que vem, que o dia brilhante vem, mas o seu brilho somente virá para as pessoas que amam o Senhor, que obedecem ao Senhor, que seguem ao Senhor, que creem no Senhor. E será também o dia triste. Há um dia triste. O dia triste que vem quando os pecadores ouvirão: não vos conheci nunca, e os pecadores serão separados dos santos. Esse é o dia triste que será o dia das trevas, quando os pecadores que não seguem ao Senhor, mas o dia brilhante, o dia perfeito para os crentes que conhecem o Senhor, que creem no Senhor, que vivem, que são guiados pelo Senhor e levam à conclusão final o ponto de viragem, experimentando o ponto de viragem para o dia perfeito. Número um é fé no ponto da viragem para a decisão perpétua. Quando tu tens uma decisão, a decisão de seguir ao Senhor, a decisão de quebrar e separar-se da vida antiga, a decisão que você deixa embaixo, abandona a vida pecaminosa. Quando tu tens a decisão que você reconhece o caminho do passado, o caminho do mundo, não guia
para a casa celestial. Então você decide que o passado deito fora. O passado eu rejeito totalmente, firmemente, completamente. Não estás a fazer um jogo. O significado real disto no fundo do seu coração. E você toma a decisão. E aquela decisão não é uma decisão temporária. É permanente, é perpétua. Que aquilo que você tomaste no ponto da viragem, quando os teus pecados foram perdoados, e as coisas que você confessou, e as coisas que você abandonou, você perpetuamente guarda-te a ti mesmo longe dessas coisas. E naquele ponto de viragem acontece no ponto da fé, crendo no Senhor e aquele que morreu por ti e ressuscitou para a tua justificação e depois te deu a salvação, te deu a paz da mente, justificou a ti, te perdoou e esqueceu tudo que você fizeste no passado e te dá nova vida. Depois da cruzada, você continua naquela decisão perpetuamente nas coisas visíveis, nas coisas privadas, nas coisas positivas e nas coisas públicas, que você continua seguindo após o Senhor, porque você veio a este ponto de viragem com uma decisão perpétua. É de como o povo antigo fez, é de como no tempo presente tem a fazer, seguindo ao Senhor pela fé. A fé que não termina no tempo da cruzada. Olha para Hebreus, capítulo 11, estou lendo o verso 6. Olha para isto. Mas, sem fé, é impossível agradar-lhe. Não somente no princípio, você no dia seguinte, semana a seguir, mês a seguir, ano a seguir, é impossível agradar-lhe, não somente no começo, mas a continuidade e a culminação. Sem fé, é impossível agradar-lhe. É por isso, quando vês, tem fé no Senhor, aquela fé gera, produz o ponto de viragem. E continua dizendo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Aquele que se aproxima de Deus para a salvação, para a nova vida, para se tornar nova criatura em Cristo, todo aquele que vem a Cristo deve crer, e todo aquele que permanece, ouvir não é o suficiente, todo aquele que vem e continua no Senhor, importa crer. Aquela fé te leva continuamente. Desafios virão, fé. Tentações virão, fé. Para te levar de volta de onde você veio. Precisa de continuar a crer no Senhor. É de como o ponto de viragem terá efeito permanente e perpétuo na tua vida. Algumas vezes, as coisas que confessaste, as coisas que você abandonou, tentam voltar na tua vida de novo. Algumas vezes, as coisas que você tem visto antes, que isto não é reto, pertence a pessoas que são flipantes, pessoas loucas, pessoas que são sujas. Eu vim ao Senhor pela fé. Continua no Senhor. Deves crer
que Ele é o galardoador dos que o buscam. Olha o verso 8. No verso 8, pela fé, Abraão, sendo chamado a sair para um lugar onde iria receber a herança, obedeceu. A obediência lida-se com fé. Se você crê, Deus vai lhe obedecer. Se você crê no homem que te diz a verdade, vais obedecer o que ele diz. E se você obedecer ao professor, que o professor te diz como alcançar na vida, você vai obedecer a ele. E se você crê ao homem que te mostra o caminho, que estavas perdido, e diz, este é o caminho, esqueça, para você chegar no lugar onde tu vais, se de fato você crê, seguirás aquele caminho. E Abraão, quando Deus lhe chamou, no ponto da viragem na sua vida pela fé, que quando Deus lhe disse, lhe mostrou o lugar onde mais tarde receberia, ele obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Olha, o verso 13. No verso 13, digo o verso 15. E se, na verdade, se lembrasse daquela união, daquele país, daquelas corrupções dos países de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Saíste dos pecados e vieste ao Salvador pela fé. Saíste de flipantes, de frivolitos, agora estás no Senhor, não tens mais o pensamento de voltar para a loucura e para a falta de cuidado, para os frivolismos do passado. Porque se tivessem em mente, teriam voltado da sua decisão. Podiam ter a oportunidade de tornar-se para lá. Verso 16, no verso 16, mas agora desejam uma melhor pátria, um melhor reino. Isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Foi preparada para eles. Tu tens o mesmo privilégio no ponto de viragem que tomou lugar nesta semana. O ponto de viragem que tomou lugar quando crês no Senhor. E as coisas que te trazem próximo do Senhor, perto do Senhor, agora estás no caminho para o céu, chegarás lá em nome de Jesus. Mas que não recuem para a loucura, que eles não voltem para a loucura. Sabe o que a Bíblia diz? É que os pensamentos do louco é pecado. Até pensar acerca disso, voltar para os vômitos, o pensamento só disso é pecado. O plano de voltar para os pecados, para o teu parceiro do pecado, para o homem que costumava te fazer isto, mas aquilo, costumava ir para a vida feia, para a fornicação, do adultério, os pensamentos da loucura é pecado. A tua decisão para seguir ao Senhor deve ser uma decisão perpétua e permanente. Que você decidiu agora
em seguir ao Senhor pela fé. Não estás a voltar. Não estás a voltar para a loucura. Não estás a voltar para a imundícia. Não estás a voltar para as obras carnais. Isso é o que nos faz iguais, que temos o ponto de viragem pela fé. Para aquela decisão pessoal, perpétua e permanente, nos diz em Romanos capítulo 1, 17. Romanos capítulo 1, 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O justificado recebe a justificação pela fé. E quando és justificado e recebeste a justificação pela fé em Cristo, isso, aquela pessoa foi perdoada, salva, liberta, justa, justificada e continua a viver pela fé. Não somente eu creio, continua crendo. Eu dei a minha vida ao Senhor, continua rendendo tudo ao Senhor. Ele prometeu que te guardará e tu promete que vais permanecer a Ele. Não volte à loucura, não volte ao pecado, não volte à imundícia, não volte à falta de fé. Permaneça neste ponto de viragem com a decisão perpétua. Eu oro que a tua decisão terá a graça de Deus nela e não voltarás em nome de Jesus. Ainda lembra que tens que voltar a dar outro amém. Olha para o número 2 aqui. Número 2. Estamos a falar agora. Estamos continuando. De fé para a comunhão. Ponto número 2. O ponto de viragem. Olha para isso, é plural. Pontos de viragem. Agora. E se eu permanecer na fé, no ponto de viragem, quando nasci de novo, em 1964, eu preciso de permanecer, estou salvo. E tudo de que posso falar, salvo. E se eu não permanecesse, não estaria onde eu estou hoje. Então, tens que continuar nos pontos de viragem. Quando você estava na escola primária e vieste ao fim da escola primária, tiveste o certificado, isso é um ponto de viragem. E se isso for onde permaneceres, o conhecimento, o entendimento, sabedoria, nas atividades, se você permanecesse ali, não serias o homem ou a mulher que tu és hoje. Tiveste o ponto de viragem da primeira escola, deixando o certificado. Agora vais à escola secundária. E quando você chegou desse lado, tens outro certificado. Esse é outro ponto de viragem agora. O ponto de viragem da escola primária não é esquecido. Porque agora alcançaste o ponto de viragem da segunda viragem. Não, nem por certo. É o que aprendeste na escola primária. 3 vezes 2 é igual a 6. Antes que levar isso
para as altas escolas, para a escola secundária. Foi na escola primária que aprendeste a tábua da multiplicação, a subtração, a divisão. Isso ainda tem que permanecer. Porque se você esquecer e se você limpar da tua mente, 11 vezes 12, chegará o tempo que você vai precisar 11 vezes 12, 12 vezes 12. Tens que se lembrar. Isso é 132, isso é 144. Você leva isso continuamente na tua vida. Porque os problemas que você resolveu, mesmo quando você chegar na escola secundária, você vai precisar de tudo que aprendeste na escola primária. Então, quando você sai da escola secundária e vai à faculdade, tudo que você aprendeu quando estavas na escola secundária, levas consigo. Daí que tens o ponto inicial na salvação. É uma mudança que veio na tua vida. Então continuas para outro ponto de viragem, e então os primeiros pontos primários da viragem não cancelam. Na comunhão dos pontos de viragem, e são práticas de dedicação. Atos 2, 36. E disse do Espírito: arrependei-vos e sejam batizados, cada um de vós, no nome, significa que pela autoridade e nos mandamentos de Jesus Cristo. Depois de nascer de novo, Atos 2, 38. Precisamos de batismo nas águas. É o que Jesus disse: ide, pregai o evangelho, as boas novas e a palavra da salvação a toda a criatura. Sabe o que ele disse depois disso? Diz: aquele que crer e ser batizado receberá o perdão. Não o batismo infantil. A criança de 8 dias não entende o arrependimento, não entende a crença ao Senhor Jesus Cristo. Mas agora és um adulto, já entendes o que significa pecado, entendes o que significa o arrependimento, o que tu entendes o que é fé em Cristo para a salvação. A salvação é: ouviste o evangelho, você aplicaste em ti mesmo, crês. E Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer, ainda que seja batizado, aquele que não crer é condenado. Diz mais: estes sinais seguirão aos que crerem. Precisamos de chegar a isso tudo para que nada seja perdida no teu ponto de viragem. Dê-me um bom amém. E diz: e recebereis, e vós recebereis. Significa que há um ponto de viragem no arrependimento, salvação. Você continua. É quando você continua indo à comunhão que ouvirás que há mais. Estás salvo, há mais. Foste perdoado, há mais. Foste liberto, há mais. Estás curado, há mais. Estás liberto, há mais. Estás santificado, há mais. Estás cheio do Espírito Santo, há mais. Recebeste
os dons do Espírito Santo. Há mais. Há mais. Há mais. Já atendeste a cruzar do ponto de viragem? Há mais. Só quando viemos à comunhão, então descobrimos que sabemos que há mais, há mais, há mais, e teremos a comunhão, as comunhões de pontos de viragem para a dedicação prática. O que significa dedicação? Não podemos vir te carregar a partir da tua casa. Você tem que decidir. Você pode vir, deves vir, e tu virás. Isso é a dedicação. Aprendemos a Bíblia hoje com outras pessoas na comunhão. Você decide, eu estarei lá. E hoje temos o reavivamento da fé. Estamos a falar da fé que move todas as montanhas. A tua dedicação é: eu estarei lá. É o ponto de transformação um por um, até a reunião do domingo. Quando viemos, ainda que o sol brilhe ou as estrelas, as pessoas vêm a Cristo. É a dedicação que você dirá: não vou perder. A Assembleia dos Santos. Olha o verso 39, no verso 39 diz: e disse-lhes, no verso 38, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. O ponto de viragem que vem é para nós. E o Senhor quer nos fazer gigantes reais da fé no reino de Deus. Mas deves continuar na comunhão. Continuamente, continuamente, continuamente. Quando tu ouvires a palavra de Deus na comunhão, e vais pelos seus joelhos ou ficas em pé e tu oras o que você ouviste. O verso 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: diga para ti mesmo, dedica-te a ti mesmo, separa-te desta geração perversa. E você está salvo, vieste conhecer o Senhor. Você, quando volta para o escritório, de repente, as coisas que você tem feito antes, antes viam isso, mas como tu vês a comunhão, foste dito: separa-te, salva-te, aparta-te destes atos perversos dessa geração. É daí que você sabe. E outro ponto de viragem toma lugar na tua vida. E você discorda: eu fazia isto antes, não vou fazer mais. No verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia e foram batizados. Lembra-te que diz: arrependei-vos e sejam batizados. Não somente se arrepender, eles continuaram até que foram batizados. E o efeito do ponto de viragem não estará completo na tua vida até que você entende que deve ser batizado no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Diz: naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. No 42, e perseveravam firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Permaneceram firmemente na doutrina dos apóstolos. Foi na comunhão que começaram a entender a profundeza
do lado prático da sua salvação, do arrependimento que aconteceu, a redenção que tomou lugar, a justiça que receberam, a restituição que devem fazer. É na comunhão, perseveravam, dando a luz da graça de Deus, das bondades de Deus, na piedade que Deus espera a cada filho de Deus. Perseveravam unânimes, não de uma forma pausada, não de mente ausente, permaneceram, perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essa é a ceia do Senhor. Faça isto em lembrança de mim, até que eu venha. E quando tu fizeres isso, esse é o ponto de viragem e que mostra que você fez. E ali aprendemos a orar na comunhão, quando nossos pastores, nossos líderes nos guiam de acordo com a palavra de Deus. Como orar, o que orar a favor, quando orar, o que crer, quando oramos. Tudo isso, este ponto de viragem, estou subindo, nos ajudam a permanecer na decisão perpétua, na decisão permanente que fizemos. É a comunhão que nos ajuda a não voltar para trás, a queda, não voltar para a loucura, não voltar para ser filipante, fervolito, não voltar para a falta de fé e para a imundícia. Estamos a olhar Atos. Digo, Hebreus capítulo 10, estou lendo, verso 25. Hebreus 10, 25. Não abandonando a comunhão dos santos, como é o costume de muitos. Há muitas pessoas que vão à cruzada, a sua maneira, o seu estilo de vida, depois disso, não atende nenhuma outra comunhão. E voltam para os seus vômitos, voltam para os seus males, voltam para a sua pecaminosidade, voltam para a sua queda, para a loucura, para frivolitas, voltam para todos os males que deixaram no tempo da cruzada. Esse é o costume de muitos. Mas dizem, não podemos deixar a congregação dos santos como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Você crê no Senhor, o justo viverá pela fé. Mas se alguém, alguma mulher, algum convertido, volta ou recuar a minha alma, não terá mais prazer nele. A decisão que fizeste de seguir ao Senhor continua. Porque se alguém recuar, a alma do Senhor não terá mais prazer com ele, naquele que recua para a queda e para a loucura, para a imundícia, para a falta de fé, para as obras da carne. Diz, mas nós não somos como aqueles que recuam. Retemos a nossa decisão, guardamos a nossa decisão, somos fiéis à nossa decisão até o dia final. Olha para o número 3. Número 3,
o ponto final de viragem para o dia perfeito. Há um dia que vem e refere-se também ao dia perfeito. Provérbios 4, 18. Mas a verdade dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Bom dia é o dia perfeito agora. Porque qualquer dia estás ouvindo, há comoção, há conflito, há até guerras, há um míssil lançado aqui deste país para aquele país. Há um tipo de correr de um lado para o outro e diz, por causa do fumo, por causa de míssil, este número de pessoas morreram naquele outro país e lançam para outro país, ou lançam para outro país. Todos os dias, as notícias que tu ouves mostram que não há dia perfeito agora, mas ainda assim, no meio de toda a corrupção, todos os conflitos, todas as confusões, a graça de Deus, e Jesus disse, não te deixarei, não te abandonarei. E diz, tens que permanecer com Ele até aquele dia final. Porque é naquele dia final, quando Cristo vier e os mortos em Cristo serão ressuscitados incorruptivelmente e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aquele dia irá mostrar que atualmente tomaste decisão neste ponto de viragem. Aquele dia mostrará que permanece fiel ao Senhor na comunhão com o povo de Deus e na palavra de Deus até aquele dia perfeito. Mas se entre agora e aquele tempo a tua fé se evaporar, e se entre você agora a tua fé cair, e se entre você agora e aquele tempo a vida que você recebesse e engolasse e voltasse para a loucura, e voltasse para a imundícia, voltasse para a falta de fé, quando aquele dia vier, o Senhor irá tomar as pessoas que amam ao Senhor, e as pessoas que conhecem o Senhor, e as pessoas que são totalmente entregues, renderam suas vidas ao Senhor, e no privado, no público, não permitiram a loucura, a imundícia, a falta de fé, para voltarem a eles. Aquele dia perfeito irá revelar os passos do justo, porque as verdades do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. 1 Coríntios 15, 51. 1 Coríntios 15, 51. Eis-vos digo o mistério, que nem todos dormiremos, não morreremos todos, mas nós seremos transformados. A mudança toma lugar no tempo da conversão. Outra mudança toma lugar no tempo da consagração. Outra mudança toma lugar no clímax e no tempo da consumação. Nós todos seremos transformados no 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, no tosquenejar do olho,
Sabe, quando você respira, naquele momento, não haverá tempo para se arrepender. Vai acontecer de repente. Eu vos mostro um mistério. Nós seremos todos, não dormiremos todos. E se você receber a loucura, a imundícia, falta de fé na tua vida, e ouvires a palavra de Deus e dizer: eu vou deitar poucos aos poucos. Eu ainda tenho que ter os meus caminhos agora. Eu ainda tenho que ter a vontade permissiva agora. Ainda quero ter todas essas coisas, esses maus amigos que cometem isto, mas aquilo contigo. E dizes: mas eu sei que está errado, mas eu sei que vou me arrepender, mas não sabes quando o Senhor virá. E aqueles atos loucos, aqueles atos sujos, aquela falta de fé, e torna-se um grande hábito, e não seres mais capaz de se sacudir dessas coisas. E se todos esses dias que ouvimos a palavra direta de Deus e vermos outras pessoas se arrependendo e se voltando e tendo a graça do ponto de viragem e se perderes no meio das pessoas que são submissivas, que se renderam-se e foram salvas, e você não for capaz de se salvar, quando é que você será salvo? E se vocês estão cometidos para as atividades, e debaixo do seu pensamento sabes, você dizer: olha, eu de fato não quero morrer nessas condições, mas ainda tenho que ser ativo agora. Atividades religiosas, mas não teres o ponto de viragem, o ponto ou o poder de viragem e entrar na tua vida mais tarde. E sim, é esse tempo passivo, um tempo da oração, e se nesse tempo precioso estamos a ouvir e as vidas forem transformadas, pessoas se arrependerem, pessoas dando testemunhos e se mudam as suas vidas, e se não acontecer contigo agora, quando é que isso vai acontecer? Porque quando aquele dia perfeito vier, para ser no momento, num tosquenejar do olho, diz: ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém. A tua transformação pode ser agora. A tua mudança pode começar agora. O ponto de viragem pelo Salvador para a salvação pode acontecer agora. Assim que render-te a ti mesmo ao Senhor completamente e decidires pela tua mente que este ponto de viragem pela fé, arrepende-se, depende da decisão deste dia, mas na decisão que é permanente, perpetuamente, continuamente, você decidir que o ponto de viragem que tomou lugar hoje não será limitado neste dia só, porque agora vai se entregar a si mesmo ao Senhor mais e mais nas comunhões dos pontos de viragem. E começarás a ter quando você dedicar-se totalmente e completamente e querendo continuar e decidires que você continua
até ao dia final. Quando os mortos ressuscitarem, e nós que ficamos vivos, e nossa vida em Cristo, vivos em Cristo e em santidade, vivos na graça de Deus, nós seremos transformados. Eu estarei lá. Eu estarei lá. Nós estaremos lá. Eu te vejo lá em nome de Jesus. Olha o 57. 57. No 57 nos diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória da queda, da loucura, sobre filimpácias, sobre frivolitas. Graças a Deus que nos dá a vitória sobre a imundícia, sobre falta de fé. Você pode ter essa vitória agora e aquela vitória vai permanecer contigo por todo o tempo da tua vida em nome de Jesus. Vamos encurvar as cabeças e olhos fechados. Tu dizes, tem que fazer uma decisão pela fé pessoal, decisão pessoal pela fé, que tu vives, deixas a loucura do passado, tu deixas a imundícia do passado, você deixa a falta de fé do passado. Agora, Cristo é presente a ti como Salvador. Cristo é apresentado a ti como o Messias, o único Messias mediador. Cristo é apresentado a ti como o teu Senhor e Salvador. E tu dizes, agora entendo, eu tenho que tomar a minha decisão agora. E será uma decisão pessoal, uma decisão permanente, uma decisão perpétua. Eu seguirei o Senhor, não voltarei. Levanta a tua mão e estarei orando contigo. Levantaste a tua mão e tomaste a tua decisão, você foge da loucura, da imundícia, do frivolito, de filipâncias, e você foge de todas as imundícias da corrupção da terra. E quando você decidir seguir a Jesus, não voltarei, não voltarei. O mundo atrás de mim, a corrupção atrás de mim, e o Senhor em frente de mim. Não sei o que acontecer, ainda continuarei. Alguns já podem voltar. Eu seguirei. Apostatados, desencorajamento. Sim, eu seguirei. Levanta a tua mão e você coloca-te em pé. E está dizendo, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Te prometi para te servir até ao fim. Eu te prometi de ir contigo, qualquer que seja o desafio que vier, para te servir até ao fim. Você vai te colocar em pé. Estamos a orar juntos. Amém. Pai, te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos porque nos reavivaste de novo e nos transformaste das coisas do passado. Agora nos rendemos totalmente, completamente, de todo o coração, irreservadamente a ti. Oramos que a graça
de Cristo no Calvário venha para cada vida, agora mesmo, em nome de Jesus. E oramos que, assim que deres a cada um que está em pé, a cada um que está se arrependendo, a cada um que crês, assim que nos deste, este ponto gracioso de viragem, a salvação, o perdão, a redenção, não voltaremos para a nossa vida passada da loucura, da imundícia, da falta de fé, em nome de Jesus. Dê a cada um a tua salvação real e verdadeira. Deixa que a graça de Deus nos ajude, guarda-nos a permanecer e permanecer naquela salvação. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Todos gritem um bom amém. O coordenador, o missionário, virá de acordo com o que ele propôs para que nos possa guiar, nos liderar neste tempo da tomada de decisão e aconselhamento. Que dia maravilhoso, do dia final. Deus tocou a tua vida. Ouvimos a verdade e tomamos esta decisão. Tenha certeza, por favor, que não estás ficando fora. Assim que os conselheiros vierem, por favor, tenha certeza que eles te alocam, te darão o papel da decisão para que outros pontos de viragem se ajuntem em todos os lugares, esquerda, direita, no meio, atrás, em frente. Nossos conselheiros estão aí. Por favor, tenha certeza que te deixam localizar agora. Decision to surrender to the Lord, to continue with Him. And so let's make sure we help them now by taking their details. And if you are giving them the information about your name, your address, you can mention the popular place around where you live. This is just to help you to abide in this faith. Because the word of God has made it so clear. It's a great opportunity that God has granted you and I to hear a message like this. To make sure that you are taken away from this untoward generation when the Lord comes. And He can come any moment from now. So please, it's a wonderful evening. The word of God is so clear. Kept so clear. So please, don't be left out of the reckoning by counselors who are nearby you. If no counselor is near you yet, please signify by raising up your hand so that they can see you. They're all over the field now. Please, let them locate where you are. Give them your name now as a child of God. You are giving them the proper information. The truth is what you are giving to them about your name, your location, where you reside. That will enable fellow believers to help you. Our counselors
legibly, preferably in capital letters. Better to write in capital letters so that what you've written down could be easily read. So please give them true information about your name and your address. Thank God for what the Lord has done in this global crusade, turning point. And I tell you, as you have been part of this congregation today, sumptuously fed from the Word of God, our pastor, our Father in the Lord will still come back to pray so that you will feed from the bottom pot. O nosso Pai Celestial ainda voltará para a oração para que você seja cheio. E esta noite será maravilhoso. We'll be connected. E cada um será conectado Keep on com o ponto de increasing in viragem. faith O ponto de viragem irá continuar a acrescentar a fé na tua vida till até you see Christ. veres Cristo na glória. Por favor, Sure, tenha certeza give them your name de correctly. que você lhes dê o teu nome corretamente Please write in capital letters e escrevam com letra maiúscula. so that what you've written down will be easily read. All our brothers and sisters who have taken this decision tonight to allow Jesus to help you not to go back. What you repented from, please indicate so that our counselors can locate you and write your name down in the decision sheet. Please, no one goes away now. Por favor, Lord will still come. ninguém sai agora. O nosso Pai no Senhor ainda voltará, To make acumulado com a unção de Deus nele, so please para trazer where you are. a palavra One should be living da libertação para cada um de nós. Por favor, ninguém saia deste lugar. Let's assist our counselors to locate all those that have taken the decision to surrender their lives to Christ. Localizemos, por favor, todos que decidiram dar suas vidas a Cristo agora, para que ninguém fique fora. Canceling recording of their names and addresses. Behind in the building there, this hall, counselors are with there behind. Those who indicated their pleas, let's get to them quickly. Those who have taken this decision too, our online audience, you've taken this decision too. Você está na audiência via online, tomar a decisão nesta noite, tenha certeza que você clica Address given, no endereço dado aí, get, indica then make sure e tenha certeza information de que você manda a informação a teu respeito para que helped possa ser ajudado. there on your Que system. esteja aí no teu sistema, Indicated temos o endereço aí indicado. so you can also send, Você pode também mandar, if you listen to the radio e se você escuta via rádio or television, ou televisão, giving your life to Christ, deixa a tua vida a Cristo servant tonight, através da mensagem do servo de Deus use esta this noite. phone number, Usa este número. text message or WhatsApp, Manda mensagem para o WhatsApp. O número é este: plus mais 234 234 915 914, digo 915 444 9263. All those
Para os que who listen through estão escutando via rádio, the television, via televisão, please por favor, send your name, manda o teu nome, phone number, o número de telefone e a tua localização via e o teu endereço via message, mensagem WhatsApp, ou WhatsApp to this number, para o número a seguir: plus mais 2 2 3 4 9 1 5 4 4 4 9 2 6 3. Today's afternoon, those that have given their life to Christ, that was Para os que esta noite deram suas vidas a Cristo, the lunch hour with Jesus, o today, lanche com Jesus every Sunday, that Sunday, no próximo domingo, dia 8, all our locations, em todos os lugares, location near you, lugar próximo de ti, Bible location near you, é na Igreja Bíblica da Vida Funda. believers, Haverá este banquete dos crentes meeting there que vão se reunir, for the lunch hour. que se chama So make sure Hora do Lanche. Tenha certeza de que você vai se juntar it's 3 p.m. e às 3 da tarde, So wherever you em todos os vários lugares, onde quer que estás. physically and identify Pode estar lá fisicamente, ser edificado so that you can be com found os irmãos para que seja bem ajudado. Às 3 da tarde, Sunday 8 across this country and in all the locations. neste país e em outros lugares. Please, if we have gotten the records of all the counselees, please can we indicate now in the hall here on the right, please, if we are through, you wave your hand, let's know that we've taken records of all the counselees. All right. In the middle here, are we done? Have we taken all the records? Okay. In the center here too. The front row here in the center, are we done? Can we indicate if we are taking their names? Are we done? Counselors? Are counselors behind? No indication that we are through. Okay, this way we are through. I can see your hands there. What about here at the extreme left? Counselors, are we done? Are counselors on the left side? Let's indicate if we are through with the counselees. Okay, God bless you. Get ready. Tonight, Prepara-te. the summary Esta noite será o sumário point. deste ponto de viragem de fevereiro. O nosso Pai Celestial está bem cheio com o poder do Espírito Santo. Assim que vier de novo, God's servant. creia nas palavras de Deus, das palavras do servo de Deus. Louvado seja o Senhor. I hope you are there. Eu espero que estão aí. Louvado seja o Senhor. God is going to do. Deus fará maravilhas coisas em tua vida. Say it. Diga, na minha vida, I will hear what the Lord God wants eu escutarei o que o Senhor Deus disser e verei o que o Senhor Deus to do. fará. See, Eu verei feel, e sentirei o que o Senhor Deus upon. vai performar. He will speak Ele falará to his a cura para o seu povo, peace. paz para o seu povo. He will bring Ele trará o reavivamento, a renovação, a restauração
para a tua saúde, em nome de Jesus. Mas não deixe que o seu povo volte para a loucura, para a imundícia, para as drogas que trouxeram todas essas doenças terríveis no teu cérebro, na sua mente, no teu pensamento. Não deixe que o seu povo volte para a queda, para drogas pesadas. Não deixe com que o povo de Deus volte para todas aquelas coisas idólatras, curandeiros, para as coisas do poder de Satanás, para quebrar a vida de pessoas que lhes destruem. O Senhor te curará esta noite e não voltarás para qualquer coisa que trará loucura na tua vida jamais. Esta noite eu estou curado. Esta noite eu estou curado. Esta noite eu estou liberto. O jugo é quebrado na minha vida esta noite. E as aflições não se levantarão a segunda vez. Doenças não voltarão. Enfermidades não voltarão. O povo de Deus não volte à queda, à loucura. Levanta a tua mão. Você quer a cura, o livramento, quer a renovação total. Você quer mudança em tudo no teu corpo. E precisas do toque da cura do Senhor. E o poder da transformação que te faz a se levantar daquelas aflições e para gozar a saúde perfeita do Senhor. Cada um que crê nesta noite, espera que seja curado esta noite em nome de Jesus. Vais colocar a mão onde tens o problema. Se és mãe, você trouxe uma criança que tem algum problema, coloca a mão sobre essa criança. O teu irmão, o teu pai, trouxe alguém que tem um desafio, não pode se levantar, coloca a mão sobre a pessoa e no fim, o poder de Deus vai passar através da tua mão para o corpo dele e vai se levantar e andará em nome de Jesus. Deus está pronto, os seus estão prontos, daí que estamos também prontos. Pai, em nome de Jesus, sabemos que qualquer pedido que fazemos a Ti, no nome do Teu Filho unigênito, Jesus Cristo, sabemos que todo pedido será respondido. Temos a fé, temos a confiança, temos a confidência de que assim que pedimos pela cura, que é segundo a Tua vontade, pedimos pelo quebrantamento de todo o jugo, de acordo com a Tua palavra, pedimos pelo livramento a cada um que está amarrado. E segundo a Tua palavra, sabemos que teremos a resposta. Assim eu oro por cada um irmão, cada irmã. Eu oro para que a fraqueza saia de suas vidas. Imundícia saia de suas vidas. Problemas de longo tempo, doenças de longo tempo, aquele tipo de enfermidade deliberada, saia agora em nome de Jesus. Homem fraco, mulher fraca, recebam a força e a cura em nome de Jesus. Torna-se forte em nome de Jesus.
qualquer coisa que o Pai Celestial não plantou no teu corpo, talvez o ocultismo plantou, o diabo plantou aí, inimigos plantaram aí, toda a planta, toda a enfermidade, toda a doença que o Pai Celestial não plantou é desarraigado agora da tua vida. Senhor, liberta o teu povo em nome de Jesus. Cura-os, cura-os, sara-os, liberta-os no cérebro, sara-os no corpo, o inchaço saia em nome de Jesus. Câncer, seja curado em nome de Jesus. Úlcera, seja curado em nome de Jesus. Enfermidades perigosas, HIV e SIDA, sejam curados em nome de Jesus. Asma, problema de respiração, você não pode se levantar, você não chupou nenhum pó, mas você está sendo torturado com a falta de respiração, seja curado em nome de Jesus. O fluxo de sangue, que o Senhor te toque agora, seja curado em nome de Jesus. Falta de sono, insônias, por causa daqueles problemas ameaçadores, que o Senhor te toque agora. Que quebre todo o jugo da tua vida. Seja curado em nome de Jesus. O inchaço, pernas inchadas, inchaço nas cabeças, que o Senhor vos toque agora. Sois curados em nome de Jesus. O que acontece com mãe, pai, mãe e filho, o que acontece à avó, sentem no corpo e dizem todos os famílias da família, isso é o que está a passar. Quando vem, eu cancelo isto tudo para ti. Estás curado, estás liberto em nome de Jesus. Aquele espírito de morte que tem te seguido, que vais morrer, eu cancelo isso. Eu digo não ao diabo. Eu digo não àqueles demônios. Eu digo não àquele sonho. Não morrerás, vais viver longo. E tudo que vier das trevas do mundo, querendo cortar a tua vida, eu cancelo. Eu te mando de volta. Estás curado em nome de Jesus. Receba longa vida. Receba longa vida. E o que vier sobre o teu corpo, a mão a tremer, corpo a tremer, cabeça a tremer, e diz, por causa da idade velha, eu sou de 83 anos, 60 anos, velho de idade, eu cancelo isso. Todas as enfermidades que faz o corpo não estar estável, estando a tremer, Senhor, toca-os. Cura a cada um em nome de Jesus. Aquele bebê, aquele pequeno rapaz, aquela menina que tem a deformidade, Senhor, toca-os. Toca ela. Tira toda a deformidade fora em nome de Jesus. Qualquer lugar aqui, qualquer lugar online, eu envio a virtude da cura. Eu envio
a unção que quebra todo jugo. Eu oro que seja curado, transforma, estás liberto, cada um em nome de Jesus. Estás curado. Estás curado. Eu estou curado. Que o doente diga, eu estou são. Deixa que o fraco diga, eu sou forte. Deixa o cativo dizer, eu estou livre. Eu estou livre. Estás livre em nome de Jesus. A fraqueza não voltará. Fraqueza não voltará. Enfermidade não voltará. Estás curado em nome de Jesus. Outro amém. Um bom amém. Um amém do ponto de viragem. O Senhor te sarou. O Senhor te curou. Examine-te aí e veja. Está a ver aí aquele livramento aí? Assim que veres, louvarás ao Senhor com um louvor tão alto. E o Senhor confirme o milagre que alcançaste em nome de Jesus. Que noite de maravilhas, noite de milagres, noite de livramento, noite de cura. Por favor, não corram agora. O Senhor já fez. Rapidamente, examine-te. E a seguir, deixa que a gente ouça o teu louvor, o teu grito de louvor e saia e venha. Examine-te. O milagre está aí. Estás sarado, estás liberto. O que antes não podias fazer, faça agora. Levanta-te daquela cadeira de rodas. Teus olhos estão abertos. O poder de Deus te tocou. Agora mesmo abre os teus olhos e verás. Examina o teu pé, a tua perna, já não mais trombosa. O poder de Deus foi liberto através da oração do seu servo. Começa a vir, por favor, rápido. Muitos milagres tomaram lugar agora, no meio desta congregação. Não corra para casa com teu milagre. Venha e dê o teu testemunho. Venha rápido, porque há muitos testemunhos, os que vamos escutar. Posso ver pessoas a correr, juntas a elas agora. Vamos ouvir o que o Senhor fez esta noite. Grande, supernatural, toque sobre ti. Daí que venha e deixe-nos saber o que o Senhor fez. Tenha certeza, em todos os lugares que estamos nos examinando, você está se a preparar para vir. Venha em frente e compartilha com os pastores. Diga-lhes exatamente o que o Senhor fez para ti. Não há corrida para ir para casa agora. Este é o grande final. E o Senhor derramou o seu poder, o seu milagre em qualquer lugar, em todos os lugares. Aqui, deixe-nos ouvir o que o Senhor fez rápido. Por favor, vão saindo. Vão saindo.